Não sabíamos que precisávamos, mas quando tivemos, ficamos felizes. Cara, Gustavo Gaiofato e Monark debatendo no Três Irmãos. Esses caras que vão passar o Vilela no quando se refere a debate, tá? Eu vi isso uns 2 dias atrás, eu não imaginava que era verdade. Mas vem aqui, tá acontecendo agora, então eu voltei um pouco pro início aqui. Vamos ver se a gente pega algumas coisas legais aqui. Desse debate, cara. Que puta que pariu, que debate foda. Do nada, do nada. Né? E toda vez acabou o meu argumento. Falou que é a materialidade de alguma coisa. Não. Peguei já Monark, o negócio a gente tá aqui para ter uma conversa. É isso, a gente tá aqui para ter uma conversa e para sustentar um diálogo, não a partir só do ponto de que o meu objetivo vai ser, enfim, né, impor qualquer tipo de noção de realidade, de história e tal, mesmo porque eu acredito também que os sujeitos têm agência para poder determinar suas escolhas, para poder caminhar nos seus processos de desenvolvimento de consciência, ainda que muitos desses processos não sejam baseados em evidências científicas, né? Eu acho que o principal ponto aqui, para a gente poder levantar essa questão, é como que uma teoria da conspiração, ou isso que você está chamando de teoria da conspiração, se sustenta, né? Porque, assim, a gente está falando de, sei lá, a gente falou, né? Existem teorias da conspiração que são ligadas a questões de saúde pública. Mas quando você vai pegar para fazer uma análise de diversas instituições credibilizadas em muitos lugares em que você tem esse reconhecimento por pares, por exemplo, a carinha dele, a própria viabilidade e a utilidade de uma vacina. Eu acho que, assim, é um pouco autoevidente quando se olha ao redor de que é um método, de que existe uma utilização científica para esse tipo de substância. E existe uma utilização científica para fazer veneno também, entendeu? Você não tá falando nada. Puta que... Tipo... Não, puta que pariu. Cara, comparar vacina com veneno. Se os caras aprovam veneno também, porra! Mano, que argumento é esse? Existem várias notícias que dizem que essas novas, principalmente essas novas vacinas, têm vários efeitos colaterais prejudiciais ao corpo humano. Inclusive alterações genéticas. Só as vacinas da agora, as mais modernas que são as mais prejudiciais. As vacinas que aumentaram a expectativa de vida da raça humana, essa daí não, aquela lá tava boa. Sarampo, rubéola, não, ali era legal, tá? Agora, essas novas, que a nova... que a ciência tá trazendo agora, essa daí é que me preocupa. Puta merda, velho. Com tecnologias que antes não eram conhecidas, né? Eu acho que assim, eu acho que boa parte da teoria da conspiração... também, o problema, o efeito desse discurso também, que a gente tem que ter uma preocupação, que vários locais, por conta de falas assim, estão deixando de vacinar, né? E doenças estão aparecendo, doenças que foram erradicadas, né? No próprio Estados Unidos aí tem doença que não tinha, que voltou... porque a galera tá deixando de vacinar, né? Então, tem toda uma preocupação com isso também, viu, Monarcão? Não, cara, ó, vou contar a realidade aqui do mundo vai. Essas vacinas foram um grande experimento de engenharia social. Isso é claro, já tá tudo documentado. O Fauci, que foi responsável pelo patrocínio e o desenvolvimento dessas vacinas, ele tem um monte de escândalo no armário dele. Ele estava envolvido com várias agências internacionais de saúde e tudo mais. Esses caras têm claramente uma agenda de engenharia social, entendeu? Então, eles usam essas distribuições de remédios para justamente controlar o gado que somos nós, seres humanos, né? É inegável, e aí o Gaiofato vai concordar comigo, eu imagino, se ele é comunista, né, por exemplo, que a gente tem dentro da indústria farmacêutica um monte de medidas e estratégias que são anti-ser humano e pró-lucro, certo? Capitalismo, pô, o cara escreveu capitalismo. Ou não? Não acontece isso na indústria farmacêutica, Gaiofato? Claro que isso existe. É evidente que isso existe. As vacinas foram inclusive uma das maiores fontes de renda da indústria farmacêutica nos últimos anos. Então, perfeito. Se você quer ser condizente com a sua crença, né, você tem que desconfiar de que existiam incentivos não pró-humanidades na distribuição e no medo todo que foi causado nas pessoas para que elas tomassem essas vacinas em doses cavalares
sabendo que essas vacinas não trazem imunidade e possuem muitos efeitos colaterais. Isso já é conhecido, isso não é teoria da conspiração, isso é fato, entendeu? Então, são coisas que acontecem no mundo, e esse é um exemplo, né? As elites e os poderosos usam vários mecanismos de controle social, e isso são, sim, reais, isso não é teoria da conspiração, né? E o comunismo, inclusive, é uma ideologia criada e patrocinada por essa elite para criar um mecanismo de controle social. E eu aqui achando que a elite tava querendo bancar a candidatura do Tarcísio, mas os caras estão financiando, comunista, velho. O comunismo foi financiado? Com certeza, o comunismo foi criado pela elite intelectual do passado. Foi os ricos que criaram essa ideia. O Marx, ele foi patrocinado por um monte de cara, ele ganhou bolsa, ele teve ajuda, né? E aí o cara morreu fudido, morreu pobre. A gente não sabe, dizem que o Tesla morreu pobre também, é tipo... Não. O Marx morreu fudido. Ele só pôde viabilizar os estudos dele, a dedicação integral que ele teve para poder fazer os estudos sobre economia política, não porque existia uma elite global por trás dele. Pelo contrário, o Marx, inclusive, chegou a ser expulso, expatriado de várias localidades em que ele habitava, porque ele era considerado um sujeito revolucionário e subversivo. Ele foi expulso da Alemanha, do que vai se tornar a Alemanha, ele foi perseguido na França, ele foi ser obrigado... Desculpa, eu entendo, eu sei a história do Marx, mas se você percebe que um cara como o Marx, ele tinha contato com essa elite, entendeu? E a elite, sim, patrocina idealistas radicais justamente para causar caos no discurso público. Mas que contato é esse que o Marx amigo de Marx emprestava grana pro cara direto. Quem que empresta grana pra caralho pra um cara se não por objetivos políticos? O objetivo político do Engels era, assim como o do Marx, emancipar a humanidade através do governo dos trabalhadores. Existem inúmeras... Essa é a narrativa que contaram para você, acreditar. Não, essa é a narrativa que se constituiu na realidade, porque, veja só, o marxismo, né, que, enfim, o Marx e o Engels nunca vão chamar de marxismo, mas o nome que se atribui a isso depois, foi uma teoria, não só uma teoria, foi um método de análise da realidade que permitiu uma compreensão científica sobre a realidade para poder alterá-la. É principalmente isso. Só que essa alteração da realidade, ela vem a partir de uma outra chave de compreensão, que é a compreensão não de que existiriam valores abstratos ou de que existiria qualquer tipo de sentido metafísico para além do mundo terrestre, mas de entender que, o que a gente está observando até agora é que a história da humanidade foi a história entre avanços e retrocessos, entre continuidades e rupturas, a história de grupos proprietários e de grupos não proprietários, de grupos que dentro de cada realidade histórica particular se configuraram de formas diferentes, mas que mantiveram um mesmo ponto em comum. Então, ele fala lá Você está falando das... Eu entendo, Garfato. Você está falando das famílias e das elites. Não, porque então... Houve uma criação de estruturas familiares há milhares de anos, ou 2 milhares de anos atrás, entendeu? Existe uma estrutura que se perpetua através do tempo, que foi criada por pessoas, por seres humanos que tinham o poder naquela época, Essa estrutura se manteve até hoje, ainda existe, entendeu? E essa estrutura usa o capitalismo e o comunismo como antagonista como uma forma de dividir e conquistar. As duas ideologias foram criadas pelas elites, Tudo hoje que... Você acha mesmo que o comunismo está tão forte no Brasil e tem tanta gente sendo patrocinada e tanto dinheiro entrando nessa pauta porque eles não querem que isso seja discutido? Não, é porque você fala isso sobre a galera ser patrocinada e eu tô aguardando ansiosamente o meu patrocínio chegar, assim, porque alguma coisa deu errado nisso. Tô aqui pagando aluguel, ainda não tô comprando casa. Você devia estar recebendo, cara. Eu pedia. Cara. Não, é isso. A forma que eu tenho de pedir dinheiro pra galera pra virar membro, pedir pra entrar no grupo de leitura, os cursos e tal. Né? Eu até acredito que existe sim um poder econômico sendo exercido hoje sobre a humanidade. E eu acredito que até o Monark é vítima desse poder econômico, mas é um lobby sionista que acontece hoje no mundo, né? Sionistas
influenciando as mídias, influenciando as redes sociais, e esses querendo se manter no poder, né? E o inimigo sempre mano, o inimigo é o comunismo. Eu acho né? que O comunismo encontrou uma solução para resolver vários problemas da humanidade, só que não, esse poder econômico que ferrou com o monarca, ele também tenta ferrar com os comunistas o tempo todo, falando que eles não têm solução pra porra nenhuma, esse tipo de coisa. Mas é isso que eu tô falando. Não existe essa separação entre o que vocês enxergam como comunistas, até porque a China não é nada comunista, é um país capitalista pra caralho, vamos ser sinceros, né? Então, não existe essa separação. Os caras que, por exemplo, a China. Por que a China é uma grande superpotência hoje? Por quê? Porque houve um êxodo da indústria americana não alta tecnologia, mas de média tecnologia para fábricas na Ásia, principalmente na China nos últimos 30 anos. Isso aconteceu. Quem tomou essa decisão não foram os chineses. Quem tomou essa decisão foram justamente a elite sionista que tu tá falando aí, entre outras, porque não é só sionista, é um grupo de pessoas, entendeu? Que é diverso, de certa forma. Mas sim, os sionistas têm muito poder, mais do que a maioria dos grupos que você pode mencionar, entendeu? Mas de qualquer forma. Mas se você percebe que foram eles que alimentaram a indústria chinesa, entendeu? Não acredito nisso. Mas deixa o Gaiofato colocar aí os... Vamos com calma, porque eu acho que tem algumas questões que são importantes ali, né? Vai. Eu acho que essa percepção sobre a forma de como o mundo está organizado, né? E que eu acho que vai ressoar nessas teorias da conspiração, né, desses sistemas que se preservam ao longo do tempo, como se existisse uma elite global constantemente em ação e tal, eu acho que é uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. É uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. O problema, Monark, é que precisa estudar história para ver que esses processos que acontecem ao longo da história, eles são mediados por continuidades e rupturas. Então, por exemplo, o modelo de família que é instituído hoje na sociedade de maneira hegemônica, né, onde a gente tem esse modelo de capitalismo que é prevalente, né, que é hegemônico, é um modelo de família que foi instituído, que foi criado, que foi propagandeado a partir do século XIX e que nem sempre foi assim. Ou você pode pensar na atuação de famílias que são proprietárias privadas, né, seja de terra, seja de bens comerciais ao longo da história. Muitas delas, algumas continuam no poder, como, por exemplo, famílias da Idade Moderna, que conseguiram se constituir ali nas grandes navegações, e outras foram à falência, e outras foram à ruína, e outras se transformaram em discurso como os Romanov, por exemplo. Então, assim, eu não acho que não exista uma estrutura de poder que esteja articulada ao longo do tempo, né? Mesmo porque, geralmente... Você reconhece que existe. Existe, claro que existe uma estrutura de poder que é constituída ao longo da história. O problema é que a questão é que ela não é feita a partir de uma organização secreta de famílias que fazem isso, mas pela própria forma de como a economia política existe. Porque se fosse assim, se fosse uma continuidade permanente há 2000 anos, as mesmas famílias da antiguidade romana seriam as mesmas famílias dominantes de hoje. Mas não é isso que acontece. A gente tem algumas continuidades e tem algumas descontinuidades. Você pega para analisar... Mas continua o sistema familiar da elite que continua... Mas a questão... Mas, Gafato, uma coisa que você não está colocando aí no bolo é que eles criaram estruturas independentes, são estruturas familiares que hoje são conectadas, pô. E essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Que loucura é essa, mano? O bicho tá maluco. O Monark tá pior do que nunca, cara. Tipo, eles... Não, peraí, só pra eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Existem cidades enormes, Atlantis, complexos enormes, subterrâneos. Não, em todo mundo. Bunker gigante. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos gigante, né? tem bunker, e tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô.
Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Não é só a sua sala de estar e vídeo bosta do brasileiro, cara. Tipo, o mundo é gigantesco. Vocês não lembram quando aconteceu, acho que no ano passado, que eles estavam vendo drones gigantes, cheios... nave espacial? Que parecia nave espacial, que apareceram aqui no céu dos Estados Unidos e apareceu na Europa também. Cara, isso é tecnologia secreta. Cara, o mundo hoje, existe um mundo na luz, certo? Que é o mundo que todo mundo tá vendo, que os idiotas compram. E existe um mundo na escuridão, que existem tecnologias secretas, existem organizações secretas, existem cidades... Existem, cara! Isso é real, porra! Tipo, na Segunda Guerra Mundial, pô, tem histórias que eles construíram cidades naquela época. Você acha que não construíram 100 anos, sei lá, 80 anos depois, pô? A gente tem tecnologias incríveis, a gente consegue cavar coisas, a gente tem muita coisa. Cara, um submarino nuclear... Ele consegue ficar debaixo da água com a energia do reator nuclear para sempre, praticamente. Ele não precisa voltar, ele só tem que voltar para conseguir água e comida para a tripulação. Não, mas isso não é uma tecnologia secreta. Não, mas é isso que eu tô te falando. Mano, tipo assim, até o cara dando podcast, se tu tá sabendo, pô, não é secreta, né, pô? Tu acabou de descrever o bagulho. Submarino nuclear, a Rússia tem submarino nuclear. É igual a gente falou na nossa última conversa. Cara, se você pega um problema e esse problema tem várias alternativas, provavelmente a mais factível é a real, velho. Mas o que existe eu tô te falando um mundo real que a gente tem que se ligar a ele, velho. É que eu acho que essas coisas que você está apresentando, Monark, elas não são grandes novidades, porque não é como se fosse uma grande conspiração secreta. Pô, tá o vagabundo do Elon Musk defendendo colonizar Marte antes de alterar o sistema econômico da economia política mundial. É a mesma coisa. A galera lá... Mas é outro assunto. Não é outro assunto. Não é outro assunto. Como que pode ser um outro assunto? O Elon Musk não é um cara que está envolvido, por exemplo, nesse circuito de famílias interessadas de alguma maneira? Ele é total elite. Então, essas tecnologias e a utilização delas, seja de bunkers, de tecnologias de preservação da vida, etc., elas são utilizadas com um determinado propósito. Qual que é esse propósito? É garantir a garantia da continuidade dessas famílias de proprietários. Os caras preferem desarticular, destruir completamente a humanidade. Isso daí que o Monark tá falando, a gente tá rindo aqui, loucura, cidades subterrâneas, esse negócio de bunker aí, cara, pode ter certeza, tá? Que, tipo assim, o mais próximo que tiver de um apocalipse, de qualquer coisa que abale a estrutura da raça humana, esses caras vão ter bunker. Se não conseguir sair da Terra, vão ter bunker o suficiente pra sobreviver anos, tá? E para eles procriarem lá. Pelo uso incessante de recursos ambientais, de recursos naturais, para lucratividade de meia dúzia, do que alterar o sistema como um todo. Por quê? Porque a alteração desse sistema vai significar a perda desse poder. Por isso que é uma luta constante pelo poder. Por isso que, nesse processo histórico em que essas famílias trocam de lugar, em que essas famílias se tornam mais ou menos poderosas, mais ou menos hegemônicas, a gente tem lutas constantes pelo poder. Essa que é a questão. Eu entendo isso, eu até concordo, entendeu? Mas a questão é, a estrutura dessas famílias é tão avançada, eles têm a tecnologia que eles têm é tão superior ao que a gente tem de acesso normalmente, entendeu? E eles têm um controle tão grande do sistema político mundial que vocês acabam entrando na ilusão deles. Por exemplo, essa briga de capitalismo versus comunismo. Eles criaram essa discussão e essa narrativa. Mas essas elites são de onde? Elas representam que... vamos lá, se essas famílias estão... Que a elite se essas famílias estão... as famílias milenares chinesas não estão junto nessa jogada. Se essas famílias estão... Vamos lá, se a gente está falando então de um circuito de famílias que está preocupado de todos os países. Vamos colocar aqui, de todos os países. Inclusive todos os países do mundo, inclusive a China, a Rússia, a Antártida, tudo. Putin, a família Putin, a família Xi Jinping. Então, do Brasil tem alguma lá? A família do Sarney tá lá, será? Não. Vamos fazer assim. Então, ó, beleza. Então vamos lá. Pô, tem que ter. Onde tiver brasileiro, eu tô torcendo, pô. Se tiver famílias de elites controlando o mundo, eu quero que tenha um brasileirinho lá representando nós. Do Diné Antigona. Existe um agrupamento de famílias, né? Existe um agrupamento de interessados que buscam manter a ordem
global, econômica, política, como ela se encontra. O que caracteriza essas famílias do ponto de vista comum? O que faz com que elas sejam mutuamente reconhecidas? Porque, assim, do mesmo sangue, até que dá para ser, né? Quando a gente olha para as famílias nobres, quando a gente olha para as famílias aristocráticas do século XIX, na Primeira Guerra Mundial estava lá. O rei da Inglaterra, o rei da Prússia e o rei da Rússia se matando, e os três eram primos em algum grau. Mas qual que é a similaridade delas? O que torna elas comum? O que torna elas parte de um mesmo projeto? Qual que é a característica concreta, material? Eles são mestres. Eles são os mestres, eles controlam Essa foi uma boa pergunta. as pessoas através da mente. O que significa ser mestre? É mestre do quê? Você é sempre mestre de alguma coisa. Pô. Não, mas mestre do quê? O que faz com que eles consigam controlar a humanidade? Porque eles têm acesso a tecnologias de uma forma assimétrica, eles têm acesso a conhecimentos que a gente não tem, eles têm acesso a estruturas... E esse acesso, e a continuidade desse acesso é produto de uma forma específica de existência na realidade material. Qual que é? Errado, você tá errado. Não, você tá errado. Cara, cenas como essa é muito boa, porque, tipo assim, só quem sobrou agora com Monark, que se diz seguidor, fã, sei lá como é que essa galera se identifica, é só a gente desse nível aqui, tá ligado? Nesse nível de conspiração. Então é bem menos, ainda bem que o Brasil não é cheio dessa gente, né? Mas é só o que sobrou, só o maluco, tá? Só o maluco. Dessas estruturas serem milenares. E o capitalismo não é milenar. Não, o capitalismo não é milenar, mas tem uma coisa que o capitalismo tem que remonta a essas sociedades milenares. Qual que é essa coisa? Qual que é essa coisa? A propriedade privada. Então a propriedade privada. A propriedade privada dos meios de produção, sim. Bicho, a propriedade privada defende a gente, cara. Defende o indivíduo fraco. Cara, o Godinho lá. Mano, eu não sei o nome, é Robertinho, Renatinho, sei lá. Francisquinho. Privada é uma ficção. Ela é uma criação histórica. Mas é uma boa ficção. Ela é uma criação histórica. E a grande questão é que a propriedade privada se articulou, se montou em um momento... Fato. Antes, quando não tinha propriedade privada, era tudo dos reis. Não. Era tudo da elite. Você não podia ter nada, cara. Entendeu? Caralho, que maluco, a humanidade já teve a fase onde não tinha propriedade privada. Quem governava era o rei. Ele cedia para os vassalos as terras e tinha que pagar imposto. Cara, é assim, o mundo funciona assim. Desde sempre. Não foi a porra do capitalismo que inventou essa merda. Não foi o capitalismo que inventou a propriedade privada. Fala aí, Grelfato. Não é a diferença é que esse mecanismo de propriedade... Cara, foi tanto comunista aí, nesse podcast 3 Irmãos, que o cara tá treinado já. Tá treinado. Vai, Grelfato, vai, manda aquela lá. Privada foi sendo transferido de classe em classe. O controle dessa propriedade foi sendo foi sendo transferido e tomado de classe em classe ao longo da história. Então, a gente propriedade privada, eles tomam, pô. É claro que é, pô. Eles têm o poder, cara. Eles têm exército. É privada. Eles têm tecnologia. Eles já são donos do mundo. Cara, o conceito de propriedade privada, ele ajuda o indivíduo. Ele consegue, ele dá dentro do sistema legal a oportunidade do indivíduo ter direito sobre algo, entendeu? Mas olha só, tá achando que propriedade privada é o cara ter o direito de comprar uma casa, um celular, uma moto. Estabelecer o conceito de propriedade privada. O que é? Vamos estabelecer o conceito de propriedade privada. Mano, eu acho que é importante, que talvez esse conceito seja diferente para vocês. Pode falar, Grelfato? Propriedade privada não tem a ver com as posses imediatas que eu tenho dos objetos no meu dia a dia. Propriedade privada não é meu computador, não é o telefone, não é nenhuma dessas coisas. Claro que é. Propriedade privada, nesses termos, é tudo aquilo que possibilita a articulação da sociedade para produzir. Não, isso não é propriedade privada. Isso é a propriedade. Tá vendo? Tá tendo uma divergência de conceitos. Tá tendo uma divergência de conceitos. É porque os comunistas, eles têm um problema de pegar conceitos e deturparem, entendeu? Eles pegam mulheres
faz uma cirurgia, coloca peito e fala que é desculpa. Pegam homens, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que é mulher, que tem a ver, não, pô? ninguém Esse faz é o isso, jogo Monark. deles. Não, as pessoas que escolhem fazer isso. Não, Mas- eles ficam fazendo isso. Meu Eles Deus. totalmente descaracterizam os conceitos, entendeu? Ó, não, o que acontece é o seguinte, a propriedade privada... Mano, já sei até o título do vídeo que eu vou postar, do corte. Monark e Gustavo Gaio Fato debatem as teorias da conspiração mais absurdas. Ela é uma Caralho, forma velho. de estrutura que não é natural. Quando você pega para fazer uma análise histórica Do nada o cara foi atacar a mulher trans. Do nada, de graça. O cara não era nem o assunto, é só propriedade privada. O cara... da humanidade, você percebe que em um determinado momento da história, em um determinado ponto lá atrás, houve o cercamento de uma região, o cercamento de uma estrutura que passou a pertencer a alguém. Passou a pertencer a alguém, né? A determinados grupos de família, a determinados grupos de guenos, que é como o Engels se refere a essas estruturas na origem da família, da propriedade privada e do Estado. E foi a partir desse processo de concentração da propriedade privada que houve uma cisão entre dois tipos de interesses, houve uma separação entre dois tipos de interesse. Entre os interesses da comunidade, que antes controlava aquela propriedade, que antes controlava aquela estrutura, e que agora passou a ser controlada por um ente particular. É essa separação de interesses, porque se o cara é detentor de uma propriedade privada, ele vai ter um determinado interesse que não vai ser o mesmo interesse da comunidade de uma maneira geral. O Monark não tá entendendo porra nenhuma, a cara dele que não tá entendendo porra nenhuma, tá ligado? O professor explicando e ele... Eu na aula de matemática é isso daqui, velho. Puta, velho. Mas acho que já tá bom, né, mano? Deu esse corte aqui. Vou ver se eu consigo extrair outra coisa aqui e lançar outro cortezinho. Que momento, tá? Isso aqui é ouro, que é conteúdo ouro.